Em nome de Cristo. Amém? Pode sentar-se, por favor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto sagrado, aonde eu poderia exortar a igreja com um tema bem sugestivo, que é 4 passos para fazer a diferença. 4 passos para fazer a diferença. Este é um tema que Deus colocou no meu coração. Nesta noite eu marquei aqui, baseado nesse texto sagrado, do versículo 22 ao versículo de número 27. O primeiro passo, para vocês já ir entendendo melhor a história, ele está aqui no versículo de número 22, que ele diz o seguinte: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguém. Olha só um passo para você fazer a diferença. O que você tem feito para ganhar uma alma? Paulo está dizendo, olha, eu fiz, observe bem, irmão, eu fiz, ele está dizendo, deixando bem claro, fiz-me tudo para com todos. Olha só o primeiro passo, para por todos meio salvar alguém. Este é o primeiro passo que nós temos, que nós podemos fazer, que nós podemos dar para fazer a diferença na face da terra. Deus não chamou nós a simplesmente para nós vir à igreja, sentar aí, ouvir um louvor, orar por alguns minutos, ouvir uma palavra e em seguida nós ir embora. Está tudo bem. Não, Ele me chamou, Ele te chamou, Ele nos separou, nos escolheu. Ele disse, olha, você tem um compromisso e eu vou te ensinar. Qual que é? Qual que é, Senhor, o primeiro passo para fazer a diferença? É anunciar a minha palavra. É pregar o meu evangelho. O primeiro passo é anunciar a todas as pessoas a minha palavra. Por isso Paulo disse, fiz-me tudo para com todos. Fiz-me tudo para com todos, para, por todos os meios, salvar alguém. Então, a preocupação de Paulo era ganhar alma para o reino de Deus. Então, eu estou aqui ministrando, porque eu estou ensinando. Porque quem já está na igreja, já está salvo em Cristo. Mas nós precisamos aprender que nós temos o compromisso, nós temos a missão de ganhar alma para o reino de Deus. Então esse é o primeiro passo a qual Paulo está exortando para que nós venhamos estar fazendo para ganhar alma para o reino do Senhor, como disse aqui no versículo de número 22. Por isso ele diz, seja flexível e adaptável para alcançar as pessoas onde eles estão. Onde eles estão, seja de alguma forma flexível. Ele disse, olha, no versículo 22 ainda, ele disse, fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguém. Aí no versículo de número 23 diz, eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Aí, irmão, vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo está aqui no versículo de número 23. Ele disse, e eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante. Que adianta nós estar numa festa e não participar dela? Que adianta nós estar num evento só por estar e não participar daquele evento?
Nós precisamos participar para nós chegar a alguém e dizer, olha, eu fiz parte, eu faço parte daquele evento. Eu participei de uma forma notória daquele evento. E para que você venha participar de uma forma notória, é necessário você fazer isso que Paulo disse, olha, e faço tudo por causa do Evangelho, para me tornar coparticipante dele. Queridos, não adianta nós apenas falar, olha, eu vou na igreja. Você tem que fazer a sua parte. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, no dia do julgamento, você vai ter que apresentar a Deus alguma coisa. E Deus vai querer saber o que você fez. O que você produziu. Ou você foi simplesmente como aquele servo que disse, olha Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, e por isso eu guardei aqui aquilo que o Senhor me entregou, e aqui está de volta apenas o que o Senhor me deu. Deus disse não. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse não era isso para você fazer. Eu queria que você granjeasse, tivesse emprestado aos banqueiros, aos bancários, a juro, para que hoje viesse devolver a mim de forma multiplicada. Então Deus te deu a fé, Deus te deu a capacidade, e naquele grande dia, Ele vai querer saber o que você granjeou. O que você ganhou. Ele vai querer saber o que você fez. Para quê? Para que Ele venha julgar segundo o que você tem feito. Então, nesta noite, nós viemos a aprender, aleluia, a saber que Deus nos chamou para ganhar alma para o seu reino. Deus te chamou para fazer a obra dEle. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Deus nos chamou para que nós viesse, naquele grande dia, apresentar algo de suma importância para Ele. Aí, irmãos, os irmãos vão aí gravando, aleluia, o terceiro passo. Aleluia, o terceiro passo para fazer a diferença. Glórias ao Senhor. Ele disse, e corro não como a coisa incerta, é assim combato, não como o que bate no ar. Por quê? Aí você vê no versículo de número 27, ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando uns aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém, igreja? Deus está falando, olha, eu te chamei, eu te separei, eu te mostrei o caminho, para naquele grande dia, você não ser reprovado diante de mim. Deus quer que nós sejamos aprovados. Mas para isso, Ele quer que nós façamos algo importante para que nós venhamos naquele grande dia apresentar-vos a Ele. Se os irmãos voltar lá no início do capítulo, do texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo está dizendo, não sou eu apóstolo. Ou melhor, está perguntando, não sou eu apóstolo? Não sou eu, não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Paulo está deixando claro aquilo que ele quer passar para o povo. Ele está deixando bem claro que aqueles que, pelo seu exemplo, pelo seu próprio exemplo, levam aos outros, aleluia, ao pecador, melhor dizendo, leva ao pecador, a única ou a ruína espiritual. Como disse aqui no versículo de número 11 também, que ele disse,
Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, seremos muito que de vós recolheremos as carnais. Se nós semeamos espiritual, como que as pessoas vão recolher carnal? Se você semeia algo espiritual, não tem como as pessoas colher algo carnal. Ele está deixando carnais, ele está deixando bem claro aqui na palavra dele. Aleluia. Peco não somente contra aquelas pessoas ou aquela pessoa, mas pecado. O propósito da morte de Cristo é assim, considerado de pouco valor, não tem esse propósito. Então nós devemos buscar a cada dia, a saber, isso está que eu li, está escrito em Mateus capítulo 8, 18, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo, ele já em 1 Coríntios, ele diz, como eu já li para vocês, não sou eu apóstolo. Não sou eu apóstolo. Paulo, ele ilustra na sua pessoa o propósito ou o princípio exposto aqui no versículo 8. Ou no versículo 13 do capítulo, coloca aí que você está conseguindo aí, colocar ou não? Versículo 13 do capítulo 8, de 1 Coríntios 8. Eu tenho aqui, está bem aqui, mas eu gosto que os irmãos vejam. Glórias ao Senhor. Versículo 13 do capítulo 8, quando Paulo está, ele diz, olha, 13, isso que diz, por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha só o compromisso de Paulo. Ele estava, obreiro, abrindo mão das suas próprias vontades. É isso que Paulo está dizendo. Eu abro mão daquilo que eu gosto. Eu abro mão daquilo que eu gosto. Para quê? Porque eu vejo que isso, mesmo eu gostando, mesmo que para mim não seja pecado, mas eu abro mão para quê? Para que não escandalize o meu irmão. Para que meu irmão não seja escandalizado. Paulo está deixando bem claro aqui na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda podemos ver em 1 Coríntios, versículo de número, deixa eu ver aqui, aleluia. Paulo está aqui, a palavra do Senhor está aqui abrindo. É 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 1. Está aqui pertinho aqui, eu vou ler para vocês. Que ele disse, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência enche, mas, o que fala aí, o último? A ciência faz o quê? A pessoa se sente grande. A pessoa se sente o grande, o cantorzão, que sabe cantar mais do que os outros. A ciência faz o pregador dizer, olha, esse daí não sabe pregar. Esse aí, a ciência faz a pessoa inchar. Aqui não tem nenhum irmão para provar isso, mas uma certa vez quando eu pastoreava a igreja, então o irmão chegou lá à porta da igreja e falou para o obreiro assim, tinha pouca gente no culto. Ele disse para ele, hoje está fácil para pregar. Hoje está fácil para pregar. Ou seja, se achando que porque tinha pouca gente, ele podia pregar qualquer coisa. Ou seja, inchado. Mas quando nós amamos, aleluia, está bem claro aqui na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, mas o amor edifica. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, que nós não viemos inchar pelo que nós somos, inchar pelo que nós alcançamos, mas nós devemos amar o nosso próximo. Por isso Paulo disse, olha, você deve se preparar, pregar e ganhar alma para o reino de Deus, porque naquele grande dia, Deus
vai cobrar de você. Ele vai querer saber o que você granjeou com a capacidade que Ele te deu, a capacidade de pregar, a capacidade de anunciar naquele grande dia. Por isso Ele disse, olha, não fica inchado com o conhecimento que você tem, não fica inchado com o conhecimento que você alcançou, aleluia, mas ame o próximo e seja edificado o nome do Todo-Poderoso, como pastor, através do amor que você tem pelas almas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Abrindo mão, irmãos. Paulo está aqui dizendo, abrindo mão das nossas próprias vontades. Abrindo mão das nossas próprias vontades. Como, pastor? Eu estou abrindo, está sendo... Não, voluntariamente, irmão. Nós não devemos fazer nada na casa de Deus, obrigado, mas voluntariamente, aleluia, de seu direito, pessoais, de apóstolo, para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo na face da terra. Porque talvez se ele está comendo alguma coisa e o irmão está escandalizando, ele vai fazer o irmão se afastar. Não vou acompanhar aquele camarada, está vendo lá o que ele está comendo? Ô irmão, você já pensou? Deus me livre de uma coisa dessa. Se alguém chegasse no pé do balcão, viesse eu lá com uma latinha de cerveja, será que no outro dia você estava me acompanhando como pastor? Não estaria, tenho certeza. Por quê? Porque eu estaria escandalizando. Eu estaria escandalizando. Por isso Paulo disse, olha, abra mão daquilo que talvez você acha bom. Talvez o seu paladar se satisfaz. Abra mão. Para quê, pastor? Por amor às almas. Porque o amor edifica. O amor edifica. Não faça algo para escandalizar o teu irmão, mas faça algo que venha edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que Paulo disse. Se você quiser colocar aí, pode colocar no capítulo, no versículo de número, que ele disse aqui, no versículo de número 12, ele disse o seguinte, aleluia, versículo 12, se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós, mas nós não usamos deste direito, antes suportando tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Quando você faz algo que vem escandalizar o seu irmão, você está automaticamente impedindo o crescimento do Evangelho. Porque a pessoa que se sente escandalizado, ele não vai querer mais seguir. Eu vou chegar, acompanhar alguém que é mais sujo do que eu? Não vou. Não vou, eu não sei se os irmãos viram, mas tem umas conversas aí no YouTube da vida, de um camarada que estava escandalizando o ministério. Eu creio que alguns irmãos já viram, não vou nem citar nome, primeiro porque eu não sei, que eu só vi só os outros falando. Camarada que é pastor, um líder de conversão, ele escandalizando a palavra de Deus. Vocês acham que através daquele testemunho de escândalo que ele deu, ele vai ganhar alguma alma? Não vai ganhar, irmão. Ele vai afastar. Por isso Paulo disse, olha, não podemos escandalizar. Para quê? Para que nós não venhamos impedir o crescimento da obra do Evangelho, da palavra, da igreja na face da terra. Então vocês, crentes em nome de Jesus Cristo, sejam fiel a Deus. E nos momentos que vier as ofertas, que você vê que vai afastar o teu irmão de você, ou mesmo aquele que nem crente é, abra mão. Paulo disse, eu me abstenho de tudo aquilo que me agrada, de tudo aquilo que agrada até mesmo o meu paladar. Para quê? Para que eu não venha escandalizar o Evangelho de Cristo na face da terra. Para que eu não venha escandalizar o Evangelho de Cristo na face da terra. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Nós podemos ver também, aqui como eu falei, versículo 19. Sabe por que ele falou tudo isso? Ele diz, porque sendo livre para com
todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Você viu só o que pode dizer? Sendo livre. Ou seja, nós sendo livres para fazer o que nós queremos. Mas, para ganhar, ele disse aqui, olha, porque sendo livre para com todo, fiz-me servo de todo, para quê? Para ganhar ainda mais. Ou seja, para ganhar ainda mais para o crescimento da obra de Deus. Então, meus queridos, nós estamos começando um ano. Nós devemos colocar propósito no vosso coração. E não deixar que as coisas que às vezes nos agrada venham ser impedimento para o crescimento da obra de Cristo. Porque muitas pessoas têm abrido mão disso. Têm abrido mão do crescimento para satisfazer as suas próprias vontades. Para satisfazer as vossas próprias vontades. Versículo 14, ele disse o seguinte, porque eu estou indo e voltando. Versículo 14 diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Vivam do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu anuncio que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam dele. A Bíblia, irmão, nos ensina isso. Nós podemos ver também, lá em Mateus, capítulo de número 10, coloca aí, Mateus, capítulo 10 de Mateus, versículo 10 também. Capítulo 10, só para a igreja acompanhar. Mateus 10, 10, olha o que diz: nem alfoge, lê para mim, igreja, para, nem duas, o que Deus está falando? Olha, você não precisa levar nada. Pastor, mas eu não tenho. Você não está trabalhando? Para quem? Para Deus, entendeu? Pega aí, igreja. Você está trabalhando? Nós aqui na vida secular, nós trabalhamos para um patrão, não é verdade? O nosso patrão, ele, todo mês, ele paga o nosso salário. Por quê? Nós somos dignos de receber. Quando você anuncia o Evangelho, Paulo está dizendo, olha, quando você anuncia o Evangelho, não é para você levar nada. Não leve alforje para o caminho. Nem duas sandálias. Olha, nem túnica, aliás. Nem sandália. Nem cajado, porque digno, aleluia, é o operário, ou seja, digno é o servo de Deus do seu salário. Então, ele está dizendo, olha, pode deixar que Deus vai te sustentar. Aqui na vida pessoal, o patrão paga o nosso salário. Na vida espiritual, Deus está dizendo, não se preocupe com o que você vai calçar. Não se preocupe com o que você vai vestir. Não se preocupe com o que você vai comer. Porque eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar todos os dias. Por onde tu andar, no caminho, eu estarei contigo. Eu vou te sustentar todos os dias da tua vida. Por quê? Porque você é digno, aleluia, do que você faz para o Senhor. Você é digno, Deus tem poder para isso. Lucas, coloca aí Lucas mesmo, Lucas 10 também. Lucas 10, versículo 7. Glórias ao Senhor. Aleluia. Vê o que diz aí. Lucas 10, 7. O que está dizendo aí, igreja? Ficai comendo de... Maravilhosa essa palavra, né? Quando eu estava meditando nisso aqui, irmão, isso aqui me deixava fascinado com as coisas de Deus, que olhava para mim, eu falava, meu Deus, eu tão pequeno sou, não sei nem falar como muitos falam aí. E Deus está dizendo, olha, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, pois digno é o obreiro do seu salário. Deus está dizendo o quê? Irmão, tem tanto crente, irmão, que tem abrido mão da casa de Deus.
caçando comida em outros lugares. Você viu no versículo anterior de Mateus, ele diz para ficar no caminho, que Deus vai cuidar de você mesmo no caminho, né? Aí tem muitos crentes que estão aí, ó, correndo de um lado para outro, caçando Deus, caçando um pastorzão. Meu, se fosse por beleza, eu estava enrolado, hein? Faz como diz o Alexandre, se fosse por beleza, eu estava lascado. Porque a natureza não teve muita misericórdia de Deus, não, mas Deus teve. Tem muita gente caçando o pastor que prega bonito, que fala bonito. Entendeu? Pastor grande. Mas Deus está dizendo na palavra, ó, fica na mesma casa. Fica no lugar onde você está. Fica no lugar onde você está se alimentando. Fica ali, porque ali, ó, é onde você está comendo, é onde que vai te sustentar. Não, irmão, entenda bem esse versículo. Fica na mesma casa, comendo e bebendo, de que eles tiveram. Fica no mesmo lugar, não precisa, Deus quer falar, olha, aonde você está comendo e bebendo, ali eu vou te abençoar, ali eu vou te abençoar, ali eu vou te abençoar, ali eu vou te fortalecer, ali eu vou fazer você se levantar cada vez mais, ali eu vou te encher da minha graça, ali eu vou derramar sobre você os dons espirituais, ali você vai ser batizado o Espírito Santo, ali você vai passar a ser um levita, ali você vai passar a ser um pregador, uma pregadora do meu evangelho e vai ganhar alma para mim. Fica onde você está, aleluia. Fica onde você está, porque fazendo isso Deus vai te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, que aqueles que se dedicam, aleluia, à proclamação da palavra de Deus, eles devem ser sustentados por aqueles que desse trabalho, ou seja, por o próprio Deus, recebendo bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Recebendo bênçãos espirituais. Porque aqui eu não estou falando de comida física. Coloca aí para mim, Lucas, Gálatas. Glórias ao Senhor. Gálatas capítulo de número 6, versículo 6. Aleluia. É o que diz a palavra, irmão, Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparte de todos os seus bens com aqueles que o instruem. 7. Lê para mim, igreja. Não, Deus. Está vendo aí, irmão? O que você plantar, você vai colher. Por isso, lá atrás eu falei para você, que aquele que estão firmados na ciência, eles enchem. Mas aquele que está na graça, ou no amor de Deus, ele edifica. Versículo 8. Glórias ao Senhor. Versículo 8, o que está escrito aí, igreja? Mas do Espírito. Amém. Coisa boa, né? Glórias ao Senhor. E aí o que você prefere semear? O que você prefere buscar? Agradar a carne ou o Espírito? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará. Verso 9, Lucas. Nós vamos até o 10, só para os irmãos ver o texto. Verso 9, que diz aí, e não nos... E não... Verso 10. Então... Amém, igreja? É a palavra de Deus que está falando. Então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos. A todos nós devemos fazer o bem.
a todos, principalmente aqueles que são domésticos da fé, ou seja, aqueles que faz a obra pela fé. Não se escandalize com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não se escandalize com isso, mas faça isso com dignidade. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. Faça isso com muita dignidade. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Glórias ao Senhor. Vou correr aqui para nós já ir para a Santa Ceia, que nós tem coisa boa ainda. E versículo 18. O que Paulo está dizendo lá? 1 Timóteo 5,18. Diz a igreja: porque diz as Escrituras, não ligará. Amém, igreja? Então, quando você vê alguém vivendo, sustentado pela obra, foi o que Paulo estava dizendo, não se escandalize. Porque Paulo mesmo, ele tinha o direito de viver pela obra, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão, porque ele já estava vendo na igreja de Corinto, o povo já com muito burburinho no ouvido, criticando por causa do sustento que Paulo estava, da vida que Paulo estava levando. Por isso ele correu para Éfeso, e lá pregou a palavra de Deus, e procurou emprego para trabalhar. Mas o povo dizia: não, Paulo, você é missionário. Você tem que ser sustentado por aqueles a quem você sustenta através da fé. Então Deus, Ele nos dá esta capacidade. E aí, irmão, já finalizando, indo para o final da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês nem perceberam, mas eu deixei o quarto passo para fazer a diferença por último. Eu sei que vocês nem perceberam, eu vi que ninguém nem percebeu. Eu falei do primeiro, do segundo, do terceiro passo. Mas tem o quarto passo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele disse no versículo 27. Mas esmurro o meu corpo. Eu reduzo a submissão para que, pregando aos outros, não venha eu mesmo a ser desequilibrado. Amém, igreja? Paulo está dizendo: olha, eu devo dar testemunho. Não importa, eu sofro. A minha carne pode sofrer. O meu corpo pode sofrer. Mas eu não quero ser desmoralizado no meio de vocês. Por isso ele disse: olha, mesmo sabendo que eu tenho um direito de viver da minha fé, vocês têm o dever de me sustentar, mas eu não quero isso. Para quê? Para que eu não seja considerado um camarada desequilibrado, mas que eu venha ser uma pessoa que venha edificar. Então, por isso ele disse: olha, esse é um passo para a edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um passo para a edificação que Paulo estava ensinando ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele disse: seja flexível e adaptável para alcançar as pessoas onde elas estão. Produza a glória de Deus em todas as coisas. Seja disciplinado em sua vida espiritual, em sua ação. Mantenha o foco em seu objetivo e não distraia de nada. Esta é a orientação do apóstolo Paulo para todos nós, que nós venhamos manter o foco. Não venha sair de casa ou da casa do Senhor, porque é aqui onde nós temos o alimento. Permaneça firme, fazendo a vontade do Senhor, e Deus vai nos sustentar. Não importa onde você estiver, mas firme na presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou te sustentar com alimento, eu vou te sustentar com veste, eu vou te sustentar com sapato, e vou te sustentar espiritualmente também. Amém, igreja? Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Deus tem poder para nos sustentar de qualquer forma.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.